Tá bom. Fala galera, beleza? Guilherme Baliego. Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar aí no GTV e também no canal do YouTube. Bom, hoje estou aqui na Escola de Educação Física da USP com a doutoranda Giovana Leite. Obrigado, Gi. A Gi, ela é do Laboratório de Nutrição aqui da USP e a gente vai bater um papo hoje sobre a importância do carboidrato e tirar aqui alguns mitos relacionados a você fazer low carb, o que isso pode afetar na sua saúde e como você deve proceder da melhor forma possível, pensando, claro, em ser uma pessoa saudável e ter bons resultados. Bom, Gi, muito obrigado de novo. É prazer em estar com você aqui. Esse lugar é lindo, a gente está aqui, ó, galera, esse lugar é lindo, vocês não fazem ideia. A gente escolheu a dedo isso aqui, não foi? Sim. A gente andou mais de 10 quilômetros aqui, tipo, fiquei cansado, vim de calça jeans, essa semana vim de tênis. Mas tudo bem, a gente chegou, conseguimos montar todo esse ambiente aqui para vocês, então espero que vocês gostem do contexto. Gi, conta pra gente aí um pouco do que você estuda, daquilo que você trabalha, como é que funciona, o que você faz hoje, pra galera te conhecer um pouco mais, tá bom? Bom, Gui, eu que agradeço o convite de estar aqui falando com o pessoal e principalmente falar de um tema que é sempre polêmico atualmente, falar dos carboidratos. Bom, atualmente eu trabalho com suplementação de probióticos, eu sou do Laboratório de Nutrição aqui da Escola de Educação Física e eu trabalho com suplementação de probióticos em sujeitos que praticam exercícios de longa duração. Então, o principal objetivo do nosso trabalho é saúde intestinal e olhar para a resposta do sistema imunológico dessas pessoas. Então, a gente já sabe que o exercício prolongado, quando nós estamos falando aí de provas de maratona, provas de triatlon, pessoas que praticam esse tipo de exercício, há uma queda da atividade do sistema imunológico logo depois da realização desse tipo de exercício. Então, o que a gente tenta é atenuar, diminuir de alguma forma essa queda da função das células do sistema imune. E aí entra de alguma forma a história dos carboidratos. Por isso eu sugeri nós falarmos dos carboidratos aqui hoje para o pessoal. Porque é bastante comum hoje na prática clínica aí, a gente vê as pessoas normalmente diminuindo absurdamente a quantidade, né, da ingestão de carboidratos, pensando em perder peso, pensando em conseguir com uma facilidade maior uma diminuição da massa corporal. E aí acho que o primeiro ponto importante da gente pensar nisso é que por que isso acontece de uma forma rápida, certo? Né? Porque nós temos reservas de carboidratos no nosso organismo, os principais locais são a nossa musculatura e o fígado, que nós estocamos na forma de glicogênio. Então são moléculas de glicose todas juntinhas que ficam ali armazenadas. E quando nós pensamos no exercício, na realização da atividade, isso é muito importante, porque é o glicogênio que vai ser a nossa principal fonte de energia em atividades que duram para cima de 30 segundos aí, e ele acaba sendo muito utilizado nas atividades de média e longa duração também, pensando não somente em performance, não somente no atleta, mas em todo mundo, né? O que seria a média e longa duração, para eles entenderem um pouco melhor? Acima de 30 segundos, a gente já considera que há uma utilização grande de glicogênio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num HIIT. HIIT é do momento, eu falo sobre isso, que a gente pensa no HIIT, o que pega? Tem uma grande utilização desse glicogênio muscular, principalmente, né? E, então, vamos voltando, seria onde nós estocamos carboidratos, tá? Acho que é legal pensar que, quando a gente está falando em grandes quantidades de ingestão de carboidrato, é claro que não vai ser positivo, assim como qualquer outro macronutriente. Proteína demais também não é legal, gordura demais também não é legal, existe a quantidade adequada. E o que eles recomendam normalmente? Uma dieta que tenha em média 50%, né, da distribuição de macros, quando nós estamos falando aí de uma distribuição igualitária, certo. 50% ou às vezes até um pouquinho mais, tá? Isso, pessoal, é com a nutricionista que vocês vão ver depois, tá? A gente só tá dando um parâmetro aqui de recomendação, tá bom? Sim. Então, quando a gente pensa em performance, em resultado, em termos de realização, em termos do que você consegue fazer na sua máxima velocidade ou a máxima carga que você consegue levantar para um determinado tipo de exercício, é muito importante você ter ali as suas reservas de glicogênio muscular, tá? Até mesmo para o exercício de força,
quando a gente está falando de musculação, existe uma utilização Sou marombeiro, ó. por quantidade, né? Então, por tempo de atividade da utilização Certo. do glicogênio muscular. E por isso, depois da atividade, é importante a gente repor, tá? E não ir para atividade com baixas quantidades. Então, existem vários estudos e não são tão recentes, a gente já sabe disso há um tempo atrás, que quando você faz atividade ou quando você está no meio de uma atividade e você tem baixos estoques de glicogênio, então baixo carboidrato, você tem a sensação de fadiga, de cansaço muito aumentado. Além disso, quando esse glicogênio está baixo, hormônios catabólicos, como por exemplo o cortisol, aumentam muito. Ou seja, eles não estão numa relação positiva com performance ou com resultado, certo. Tá? E aí entra também a questão do carboidrato associada com o funcionamento do sistema imunológico. Então, ou seja, a gente pode pensar aqui, então, que a pessoa que não ingere muito, passou um cara correndo aqui agora. Vocês viram como a gente está falando de corrida, deu certo. Então, a gente foi pensar na relação, por exemplo, existe uma relação, então, de saúde com quantidade de carboidrato e a possibilidade de você talvez ficar mais doente se você tiver menos carboidrato e com isso você não ter uma boa saúde ou talvez ter uma boa performance. Porque a gente sabe que também emagrecimento e saúde tem que ter uma performance. Se for pensar em ser algo saudável, você tem que melhorar algum tempo, você tem que treinar um pouco melhor, você tem que talvez otimizar o seu treino com mais intensidade. Se tiver quase doente ou com cansaço excessivo, você não consegue performar bem, então você não gasta energia o suficiente, você não tem um monte de aparato lá fisiológico que vai te ajudar ali a oxidar mais gordura, a formar mais mitocôndria, enfim, todo esse aparato geral. Então, como é que essa ideia de o carboidrato, a insuficiência dele ou menos carboidrato te deixar provavelmente com possibilidade de ficar mais doente e menos saudável? Como é que é isso? Tá. E isso está principalmente relacionado com o funcionamento das células do sistema imune, tá? Então, como é que é isso? Vamos pensar, vou dar o exemplo de uma situação de exercício, né? Quando a pessoa está treinando, então a contração muscular por si só, bíceps. A contração muscular por si só, ela faz com que a gente tenha uma maior utilização de glicose para gerar ATP, para enfim gerar energia, né, para a contração. Isso, quando a gente pensa em contrações consecutivas, numa atividade que vai durar aí 10, 15, 20 minutos, eu estou recrutando mais na musculatura e disponibilizando menos para as células do sistema imune, certo? A gente tem muita célula e elas têm uma quantidade de funções enorme. E vale lembrar que elas também participam da nossa recuperação, regeneração muscular do pós-exercício. Além de participar do combate de patógenos, fatores de virulência e, enfim, agentes agressores para o nosso organismo. Então, quando você tem essa queda da atividade dessas células, a gente está mais exposto, está mais suscetível. Além de acabar demorando mais tempo para se recuperar de uma atividade que nós poderíamos nos recuperar mais rapidamente. Então, voltando para o exemplo do treino, quando você tem aí uma pessoa que treina 5 a 6 vezes por semana, né? Você tem um período normalmente de 24 horas para se recuperar e você tem uma ingestão baixa de carboidratos, você vai muito possivelmente chegar para a próxima sessão ainda com a sensação de cansaço, tá? O que não é nada positivo. Além de nós estamos tendo o tempo todo contato com patógenos, com vírus que estão no ar, né? Estão na água, estão nos alimentos de alguma forma. Embora a gente tente diminuir isso cozinhando, guardando na geladeira, ainda existem alguns tipos de contaminação. Então, quando você não tem uma atividade ótima desse seu sistema imune, você está mais exposto, mais suscetível. E aí, pessoal, diminuir o carboidrato vai acabar jogando totalmente contra o resultado do objetivo inicial, que seria você conseguir, né, manter uma alimentação. Porque quando você fica gripado, resfriado ou pega uma virose, o que acontece? Naturalmente você vai precisar de soro, que de alguma forma vai ser a glicose ou o antibiótico, que de alguma forma vai poder diminuir sua saúde intestinal, ou algum outro tipo de contrapartida que não vai ser positiva e não vai estar jogando a favor desse emagrecimento. Então, pensando nesse sentido então do carboidrato, então ele é extremamente essencial tanto pré quanto pós, né? Exercício. Sim. E aí não necessariamente você vai consumir quantidades grandes desse carboidrato, né? E por isso que é legal sempre ter o trabalho da nutrição em conjunto, para fazer esse cálculo, para saber o quanto, porque aqui nós não estamos falando de quem é esse carboidrato, eu não estou falando de comer açúcar,
Eu estou falando de carboidrato. Tem vários tipos, então a gente né? pode Enfim. pensar nos integrais, nas fibras, enfim, de N formas de se colocar esse carboidrato, pensando até mesmo na questão de índice glicêmico, enfim, que a gente sabe que é sempre importante. Até porque a gente falou outro dia que carboidrato, né, a gente até conversou aqui um pouco antes, nós dissemos que carboidrato ele pesa, né? E como assim carboidrato pesa? Pessoal, você tem que entender isso direitinho. Explica para eles essa ideia dele pesar. Quando a gente absorve, né, para a gente guardar no formato de glicogênio muscular as moléculas de glicose, nós carregamos junto com uma molécula de glicose, em média 3 moléculas de água. E por isso, de fato pesa, porque você carrega junto água. Então quando você faz uma alimentação que tem baixo teor de carboidrato, você acaba ficando, né, pensando aí entre alguns dias, com uma quantidade menor desse glicogênio, ou seja, você também perdeu água junto. Certo. Então você perdeu esse glicogênio que foi utilizado em algumas atividades realizadas, você não repôs, então a água também foi embora. E por isso, muitas vezes, há a sensação de que você desinchou, ou que você emagreceu com agilidade, porque você diminuiu suas reservas de glicogênio. E água por consequência. E água por consequência. Um pouco. Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, a nossa ideia de hoje é trazer para vocês a importância de usar o carboidrato, de proteger tanto a sua saúde imunológica, também de melhorar a sua performance, a gente sempre bato na tecla que eu falo, pessoal, emagrecimento é saúde, a gente não pode deixar que o emagrecimento ou que o resultado estético ele ultrapasse a sua saúde. Não adianta nada ficar uma pessoa magra, seca, toda chupada, entre aspas, tá? E não ter saúde, não se sentir bem, tá sempre cansado, o que acontece com dietas low carb normalmente durante um período longo, pessoas que vão fazendo as coisas assim porque acha legal ou porque é bacana e não procuram um profissional, não procuram estudar a respeito. Então assim, a ideia daqui é sempre trazer a saúde, por isso que eu trouxe a Giovana, ela estuda aqui no Laboratório de Nutrição da USP, a gente vê nesse ambiente maravilhoso, trazer conteúdo de pessoas que realmente estudam isso, porque tem muita gente que lê um artigo, lê um livro e acha que pode falar aqui pode falar no Instagram, no YouTube, e ok, quem vai decidir o que vai querer escutar ou não são vocês. Eu gosto de trazer pessoas que sabem do que estão falando, que estudam, que escrevem artigos internacionais, que participam, que dão palestra, que são professores, porque assim, conteúdo tem que ser conteúdo de valor, não adianta ficar falando groselha, que groselha muita gente fala, até papagaio fala. Então assim, o bacana é vocês procurarem coisa de valor, é por isso que eu trouxe Giovana, e Giovana, de verdade, muito obrigado. Tá? A gente teve um efeito de vento aqui também, é legal, né? Ventou um pouquinho, passou o cara correndo por tudo e agora tá chovendo um pouquinho. Mas pessoal, muito obrigado. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar, se tiver dúvida, comenta. Eu vou marcar o Instagram da Giovana também aqui, vou deixar as redes sociais dela, procura ela, porque se perguntarem pra mim alguma coisa que só eu não vou saber falar, tá? Eu fico na minha praia mesmo. E Giovana, obrigado. Você quer deixar algum comentário final pra eles? Quero. Tá bom, vai lá. Bom, acho que o meu comentário final não pense somente no emagrecimento ou na perda de massa, mas pense no funcionamento do seu organismo como um todo, inclusive da sua psique. Pense no seu sistema imune, na sua saúde intestinal e pense em quão bem você vai estar com a estratégia que você está utilizando. Acho que é isso. Aí. Tá bom. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo aí. Um abraço.